Boa tarde a todos. Bem-vindo ao primeiro seminário, que nós organizamos aí com a ajuda de toda a equipe da casa, os nossos amigos Márcio e Ivan. Bem-vindo ao primeiro seminário de 2019, que a ideia da casa é fazer de 2 a 3 por semestre. E nós vamos então iniciar com passe, ok? Então o Márcio e o Ivan trouxeram um material que eles criaram, que eles são da casa SLI, que é a Sociedade Limeirense de Estudo Espírita. Eles trouxeram um material sobre passe. Então a ideia nossa é dar início agora com o nosso amigo Márcio. O Márcio irá falar até por volta de umas 3h30, 3h40. Aí a gente faz um breakzinho de 20 minutinhos, A gente toma um café, toma um chá, um suco. Aí a gente retorna até umas 18, mais ou menos, No máximo, o Ivan falou que tenta até no máximo umas 18. Mas, por que 4 horas de curso? Por que todo esse tempo? A ideia que os nossos amigos têm aqui para a gente hoje é de formar pessoas, capacitar as pessoas para poder colaborar com a transfusão de energia, vamos assim dizer. Então, a ideia é que todos nós possamos sair daqui hoje capacitados, sim, para a aplicação do passe, ok? É lógico que depende de cada casa, depende da condição do médium, do colaborador, depende da autorização da casa, depende do número de pessoas que estão na Câmara. Não adianta também na próxima quarta-feira todo mundo que fez o curso querer aplicar o passe. Então nós temos um número limitado de pessoas. Quem se sentir bem naquele dia, procura o Leonardo, procura o pessoal do doutrinário com a Margarete, se sente à vontade para falar, se sente à vontade para aplicar o passe, fez toda a preparação que eles vão nos ensinar como funciona, procure alguém da casa, ok? Veja se pode, veja se realmente tem espaço. É óbvio que a ideia nossa é poder pôr todo mundo na colaboração, no trabalho. Nós temos aí palestras aos domingos também, então se precisar, a gente está à disposição para conversar sim. A ideia nossa é ensinar, então, passar uma teoria do que é o passe, como funciona o passe, e aqueles que já sabem, com certeza, colocar um tijolinho a mais na parede do conhecimento. Então, convido o amigo Márcio, que se dispôs a ajudar a gente, a passar um pouquinho do que é o passe. Todo céu. Boa tarde, meus amigos. Como vão vocês neste calor delicioso de Limeira, 40 graus? Todos bem? Nós vamos hoje falar sobre o passe, a questão do passe, dos passistas. E a ideia é fornecer a vocês subsídios teóricos e, na medida do possível, prático, para que vocês, de fato, apliquem o passe, como ele deve ser. Ou como nós entendemos que seja. O que nós preparamos aqui para vocês hoje é uma reunião de uma série de estudos, de uma série de escritos que nós temos nas obras da Dona Terezinha Oliveira, nas obras de Leon Denis, de Allan Kardec e outras obras espíritas, da literatura espírita, que fala especificamente sobre esta questão. Então, trataremos hoje, o nosso seminário ele está dividido num embasamento, primeiramente, que é o embasamento da questão da fluidoterapia e do passe com seus mecanismos propriamente dito. Essa é uma parte um pouquinho mais densa, um pouquinho mais complexa, um tanto quanto mais científica. E depois do intervalo nós vamos para uma parte mais prática, para falar da questão do passista, da questão da aplicação do passe, como é que nós podemos fazer para aplicar, e falar um pouquinho das considerações do passe dentro do centro e fora do centro, porque muitas vezes nós observamos que esta prática também está em outros lugares além da casa espírita quando necessário. Então, com base em todo esse material que depois do curso vai ser disponibilizado, vocês podem solicitar por e-mail para mim, para o Ivan, já está aqui no computador da casa também. A gente espera que vocês se sintam aptos e com vontade de aplicar o passe aí. Então vamos lá, nós vamos começar com a questão da fluidoterapia, entendendo um pouquinho o que é isto e como ela funciona. Fluidoterapia nada mais é do que a utilização de fluidos com uma finalidade terapêutica para tratamento de pessoas enfermas. Quando nós estamos doentes, nós tomamos um soro, corre todo mundo no hospital para tomar soro, com esse calor para hidratar.
e a gente toma um fluido, né? Um fluido material, né? Uma medicação material para que nós possamos restabelecer a nossa saúde corpórea. No movimento espírita, nós empregamos também o termo fluidoterapia, com a diferença, com a semelhança de que nós queremos ajudar os enfermos de forma material, de forma física e de forma espiritual também. Obviamente, no Espiritismo, nós não aplicamos fluidos intravenosos, né? Os nossos fluidos, eles se dão de outra maneira, como nós vamos entender no dia de hoje. Vamos começar a entender, então, o que é fluido na nossa visão, na visão do espírita. Segundo a ciência, né, essa ciência material que pesquisa a medicina, o fluido é uma designação de uma fase sólida, ou melhor, não sólida da matéria. Nós temos esta matéria grosseira aqui, que todos nós pegamos, e nós temos a matéria fluidificada. Um exemplo disso por exemplo, os gases, eles são fluidos. Os líquidos, propriamente dito, são mais sutis, são maleáveis. O Leon Denis vai dizer o seguinte para a gente, que a matéria, quando ela se rarefaz, ela fica invisível, imponderável, ou seja, a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver, a gente não consegue medir, o que toma aspectos sutis, os quais nós chamamos de fluido na visão espírita. A ciência hoje, curiosamente, chama isso de matéria escura. Os laboratórios da física quântica têm se desenvolvido e têm estudado este aspecto da matéria, essa transformação, entendendo que entre a matéria grosseira e aquilo que nós não vemos, existe a chamada matéria escura que permeia todo o universo. Obviamente, como colocou Allan Kardec na sua obra, haverá um momento em que ciência, religião e filosofia hão de se encontrar, de uma forma muito mais intensa, digamos assim. E a ciência vem revelando aspectos do mundo da espiritualidade gradativamente para a gente. Conforme a matéria vai ficando rarefeita, ela se rarefaz, ela vai adquirindo outras propriedades que muitas vezes escapam da nossa percepção grosseira. Hoje, como é que nós percebemos a matéria? Tocando, provando, sentindo, pela temperatura, de forma grosseira, pelos sentidos do corpo. Só que a matéria sutil, os fluidos, eles não são perceptíveis a olho nu, digamos assim. Requer um pouco da nossa sensibilidade perispiritual, da nossa sensibilidade de consciência, para que a gente possa entrar em contato com isso. De modo que nós podemos dizer que na visão espírita, o fluido ele é considerado uma matéria ultra rarefeita. Ou seja, ela é tão sutil que nós não conseguimos perceber ela com tanta facilidade. Requer um pouco de treino, requer um pouco de ativação da nossa sensibilidade para que a gente possa perceber esses fluidos. E é uma forma de energia, uma forma de energia tal qual a matéria grosseira o é. Se nós pegarmos uma madeira e aplicarmos sobre ela atrito e calor, ela vai pegar fogo. Ela vai transformar a matéria grosseira em uma forma de energia, que é energia térmica, visível para a gente na forma de fogo. Então, nós temos também, da mesma forma que a matéria grosseira é energia, a matéria sutil também é energia, está em vibração no nosso universo. E de onde vem? De onde vem toda essa energia? Tudo isso tem origem numa coisa que nós chamamos fluido cósmico universal, cujas propriedades nós ainda não conhecemos, dada a nossa ignorância e dado o nosso nível de evolução moral e intelectual. O fluido cósmico universal é considerado a matéria elementar e primitiva do universo, da natureza, e dá as propriedades para a gente, como eu disse, pouco ainda conhecidas. Algumas manifestações nós conhecemos, mas a grande parte delas a gente desconhece. E é natural que nós desconheçamos. Como eu falei, a nossa evolução ainda não o permite conhecer. O fluido cósmico universal ele tem forças inerentes que presidem a metamorfose da matéria, as leis imutáveis que regem o mundo.
Por exemplo, a gravidade, a coesão da matéria, que junta os átomos para que as coisas tenham as formas que elas têm, o magnetismo, a eletricidade ativa, que nós sentimos quando colocamos uma roupa de lã ou quando colocamos sem querer o dedo na tomada. Tudo isso faz parte do fluido cósmico universal. São manifestações um pouco mais grosseiras desse fluido, né? E quando essas energias estão em movimento, quando estas ondas vibram, nós temos os fenômenos físicos do mundo. Por exemplo, o som e o calor. Né? A própria luz é uma onda eletromagnética, uma onda de energia, e nós captamos por meio do sentido. Então, tudo, né, desde essa parte grosseira até a parte mais sutil que nós temos dentro da nossa vida, dentro do nosso orbe, faz parte, está embevecido pelo fluido cósmico universal, que tem estados que vão da imponderabilidade, ou seja, a gente não pode medir, a gente não pode pegar, porque é muito sutil e a gente quase não percebe, dada a nossa grosseria, né? A nossa encarnação grosseira, a gente não vai perceber isso, e vai até a condensação ou a materialização propriamente dita, que é essa matéria grosseira a qual nós nos encontramos aqui na Terra. Num estado rarefeito, ou seja, num estado sutil, o fluido cósmico universal ele vai se difundir pelos espaços interplanetários. Ou seja, ele está por todo o universo. Está aqui no nosso sistema solar, na nossa Terra, está aqui no nosso mundo vizinho, né? Está na nossa Lua, está em todo o nosso sistema planetário, inclusive em outros mundos, no qual tudo e todos nós do universo estamos mergulhados. Vamos pensar numa grande sopa, né? O fluido cósmico universal é como um caldeirão de sopa. Nós somos os legumes que boiam nessa sopa. Estamos ali embevecidos por aquele caldo chamado fluido cósmico universal, o qual nós não nos damos conta, novamente, dada a limitação física que nós temos. Ele se distingue da matéria pelas propriedades especiais que ele tem, que muitas são desconhecidas, muitas nós não temos acesso, obviamente, né? É uma matéria perfeita, da qual Deus se serviu, a inteligência maior do universo se serviu, para dar forma e conteúdo a tudo o que nós conhecemos e principalmente aquilo que nós desconhecemos, né? Nós mais desconhecemos do que conhecemos alguma coisa. Nós estamos muito em busca de conhecer, nós precisamos primeiro conhecer a gente, para depois a gente conhecer aquilo que está para fora, né? De alguma forma, é a mesma matéria. É a mesma matéria. Quando nós olhamos para uma nuvem, nós vemos que essa nuvem são moléculas de água, que vão se condensar e vão se transformar num estado líquido. Quando nós aplicamos ou tiramos o calor dessas moléculas, elas se transformam em gelo ou flocos de neve. Não deixa de ser água, não deixa de ser hidrogênio, oxigênio, né? Não deixa de ser isso. A matéria é da mesma forma, né? Acontece da mesma forma. A diferença é que nós não conhecemos quais são as forças que fazem a matéria vibrar em estados diferentes. E aí ela vai se transformando na medida do possível e vai criando corpos de naturezas diversas, né? Nós conhecemos muito pouco desses corpos aqui no nosso planeta e em outros planetas nós também o temos. Ela tem um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, né? O espírito que é, de acordo com o livro dos espíritos, definido como uma centelha, né, uma fagulha, o fluido cósmico universal vai exercer um papel intermediário, do qual os espíritos vão manipular para poder formar os seus corpos, formar os seus mundos, como nós veremos adiante. Por ser o agente do qual o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Olha que coisa interessante. Então, os espíritos, e quando eu digo espíritos, eu digo nós, inclusive, espíritos encarnados, nós manipulamos essas energias para dar forma à matéria, para dar materialidade grosseira, ou materialidade mais rarefeita, como em alguns mundos, em alguns momentos, né? Sem o fluido cósmico universal, a matéria estaria dispersa. Nós não daríamos conta de dar forma às coisas. É daí
desta energia, do fluido cósmico universal, que nós temos a origem dos mundos, a origem das coisas desses mundos e dos organismos que vivem neles, né? Cada mundo tem a sua organização. A nossa ciência terrestre, ela explica, por exemplo, Júpiter, um planeta gasoso, né, de densidade diferente da Terra. Ela vai explicar Plutão, um planeta rochoso. Cada um desses mundos tem uma organização própria da matéria. E a vida se adapta a esta organização. O que nós, seres humanos, às vezes queremos? Mirar o telescópio para Júpiter e ver um hominídeo. Um homem, assim como nós, com corpo, com braços, né, desta forma. A própria literatura explica, a literatura espírita explica, desde a época de Kardec, na Revista Espírita, que os corpos jupiterianos, eles são rarefeitos. Eles não vibram na mesma frequência que nós vibramos. Eles têm uma outra faixa de vibração. Por isso que nós não conseguimos ver. Enquanto nós, homens encarnados, estivermos olhando para fora do nosso planeta, esperando encontrar vida semelhante à nossa, nós não vamos encontrar nunca. Nós temos que ter essa compreensão de que a vida lá fora existe sim, mas é uma outra forma de vida, né? Não é esta forma de matéria grosseira que a gente vê aqui no nosso planeta. O fluido cósmico universal, ele pode se combinar de várias formas. E conforme a ação que o Espírito exerce sobre ele, nós podemos dizer que ele vai formar uma infinidade de coisas que nós conhecemos e desconhecemos. E das quais nós conhecemos só uma parte mínima, na verdade, né? Poucas coisas. Então, ele é muito variável na sua expressão. É do fluido cósmico universal que nós temos o que chamamos de fluidos espirituais. E aí nós precisamos entender o seguinte, que todos os seres espirituais vivem numa atmosfera espiritual, numa atmosfera de fluidos espirituais, que se agregam conforme a lei de afinidade desses fluidos, que é dada também pela questão psíquica desses espíritos. Fluidos positivos, fluidos negativos, a gente vai ver isso também adiante, né? Todos nós estamos embevecidos nessa atmosfera de fluidos espirituais. E é dela que os espíritos extraem os materiais sobre os quais eles vão atuar e vão produzir tudo o que necessitam no seu existir. É daí que se explica, por exemplo, o mundo espiritual retratado na literatura espírita. São mundos fluídicos. São mundos que não necessitam mais da matéria grosseira. Semelhantes ao nosso mundo, sim, porque na certa os espíritos também têm as suas preferências, a sua organização, e gostam de organizar as coisas tal qual nós gostamos aqui. Um mundo é uma cópia do outro, um mundo se assemelha ao outro. E quando lemos, por exemplo, as obras de André Luiz, e vemos a organização de nosso lar, especificamente falando, nós vamos entender que aquela organização não é uma organização material, mas é uma projeção fluídica. Eles organizaram aquilo moldando as energias de fluidos que estão na crosta terrestre, na atmosfera espiritual do nosso orbe. E vão criando aí a sua materialidade, por assim dizer, o seu ambiente, o seu mundo, né? Quanto menos material é a vida dos espíritos, e isso significa que, para o espírito ser menos materializado, ele precisa ser mais elevado moralmente, intelectualmente. Quanto mais os espíritos se elevam do ponto de vista moral e intelectual, menos grosseiros eles deixam de ser, né? Mais afinidade tem os fluidos com a matéria propriamente dita. Tanto menos afinidade tem os fluidos. Ou seja, quanto mais elevado é o espírito, menos fluidos materiais ele necessita. E isso é uma observação interessante para todos nós, para o exercício da humildade. Nós estamos num planeta de encarnação, nós estamos encarnados aqui numa matéria grosseira. Se nós fôssemos espíritos elevados, espíritos depurados, com certeza não estaríamos neste planeta, precisando desta matéria grosseira aqui para sobreviver. A não ser que estivéssemos aqui em missão, como Cristo esteve. Mas isso é muito raro, né? Isso é muito raro.
Na atmosfera espiritual terrena, os fluidos, eles não são dos mais puros. Olha que interessante. Somos um mundo de provas e expiações, né? Já estudamos isso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos. E os nossos fluidos, eles estão muito próximos da materialidade. E por muito sutis e impalpáveis que nos pareçam, não deixam de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Quando nós lemos lá o André Luiz relatar para a gente o nosso lar, ele fala da água, ele fala das árvores, dos animais, fala de um meio de transporte, de alguns equipamentos. Por quê? Porque está na crosta terrestre. Ainda que seja uma colônia que está a um passo da regeneração, ainda é feita com fluidos grosseiros, porque faz parte do nosso orbe, está intimamente ligada a nós, aqui na Terra, materializada, né? Então, aí a gente não percebe, a gente fica procurando, onde está nosso lar? Será que é possível bater a porta e entrar? Não é. É sutil? Sim, mas ainda é grosseiro. Está um passo à frente, mas ainda é grosseiro, né? Porque está aqui associado a nós outros. Os espíritos que habitam a atmosfera fluídica da Terra, extraem delas os fluidos com que formam o seu corpo espiritual, ou seja, o seu perispírito. E isso não é exclusividade da Terra, isso é exclusividade de todos os planetas. Eu me referi a Júpiter agora há pouco, um planeta gasoso, né? Um planeta sutil, onde, segundo a teoria, vivem espíritos felizes. Obviamente, o seu perispírito, a forma corporal que eles ocupam naquele planeta é muito diferente da nossa. E é moldada com os fluidos espirituais da atmosfera daquele planeta, né? E nós nos moldamos assim. De modo que o que se produz e ocorre na atmosfera fluídica da Terra é perceptível aos espíritos. Então os espíritos estão aqui, no meio de nós, percebendo todas as modificações que nós também imprimimos a esses fluidos. E escapa aos sentidos físicos dos encarnados, porque a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato do corpo físico só são afetados pela matéria que nos impressiona. E os fluidos não estão neste grau, né? Eles são bem mais sutis. Olha que coisa interessante. Por isso que a própria literatura espírita, ela explica o seguinte: os espíritos, eles veem o nosso pensamento. Eles escutam o nosso pensamento. Ou seja, eles captam a energia que nós vibramos. Nós vamos entender daqui a pouco que a manipulação dos fluidos se dá pelo pensamento. E tudo que a gente pensa, a gente vai projetando. Eles estão despidos dessa matéria grosseira, gordurosa, carnenta que nós temos. Carnal, melhor dizendo. Eles estão despidos disso. Por isso que eles captam. Por isso que eles têm acesso a essas coisas. Enquanto nós não temos, né? É muito difícil quem o tem da forma como os espíritos têm. Os encarnados, nós poderemos perceber esses efeitos quando em desdobramento ou expansão perispiritual, porque nós estaremos fazendo isso pelo perispírito e não com o corpo físico. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está num estado de relaxamento profundo, né? Mesmo durante a aplicação do passe, numa concentração de uma mesa mediúnica, num momento de meditação, o nosso perispírito ele se expande. E aí nós conseguimos captar as energias do ambiente. E aí nós conseguimos entrar em contato com essas energias. Isso explica, por exemplo, o choque que nós temos ao entrar em determinados ambientes. A gente entra e fala, aqui está carregado, né? A gente tem essa mania de falar isso. Nossa, o ar está pesado aqui. São os fluidos que estão concentrados ali. Da mesma forma como a gente entra numa casa espírita, os fluidos estão leves, né? O ambiente é gostoso, é receptivo. Então nós percebemos isso de alguma forma, na medida do possível. E aí nós dissemos, olha, os perispíritos, o espírito, melhor dizendo, ele tira da atmosfera espiritual os elementos para formar o seu corpo físico, né? O seu corpo perispiritual, melhor dizendo. E aí a gente precisa entender o seguinte, que nós somos um ser de algumas dimensões. Nós somos um espírito encarnado. Nós não somos um encarnado que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo.
E nós vamos trocando essa carcaça ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, vamos dizer assim, através de várias existências. A gente é criado, simples e ignorante, nós encarnamos para aprender os valores morais, os valores éticos, e nós vamos nos depurando. E isso explica o mecanismo da encarnação e da reencarnação, né? Pois bem, toda vez que nós vamos reencarnar, ou a primeira vez que nós encarnamos, fomos criados na forma de centelha, de acordo com aquilo que define o Livro dos Espíritos, né? E até onde vai o nosso conhecimento. O espírito é uma centelha. Nós somos designados para um determinado orbe, e é daquela atmosfera fluídica que nós vamos colher o material para moldar o nosso corpo perispiritual. Esses fluidos de um planeta ajudam a moldar o nosso corpo perispiritual. E aí a gente resolve encarnar, né, propriamente dito, nesse planeta. Aqui na Terra, nós viemos por meio do corpo físico, né, esse corpo carnal aqui, e aí as coisas ficam juntas. Então, eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. E conforme eu mudo o meu estágio evolutivo, de acordo com o meu desenvolvimento moral, eu vou ocupar outros corpos em outros planetas que serão mais ou menos sutis conforme a minha evolução, conforme a minha caminhada. Pois bem, o espírito atrai para si os fluidos da atmosfera fluídica do mundo no qual ele está ligado, construindo com eles um corpo espiritual, ou seja, o seu perispírito. Esse corpo fluídico lhe serve para a relação com o plano espiritual em que vive. Esse corpo fluídico lhe serve para a relação com o plano espiritual em que vive. Então, nós podemos perceber os espíritos por meio do seu perispírito, porque estamos todos vibrando na mesma frequência fluídica. O perispírito vai influir na modelagem do corpo, e durante a vida corpórea serve de intermediário entre espírito e corpo, transmitindo ao espírito as sensações do corpo físico, e enviando ao corpo físico os impulsos do espírito. Olha que coisa interessante. É um elo, né? É um elo. Todos nós estamos dentro de um perispírito está envolvido em nós, e o nosso espírito se comunica com este corpo grosseiro por meio desse perispírito. Quando nós deixamos o corpo grosseiro aqui na Terra, só o perispírito permanece, porque aquela forma foi condensada pelo espírito de acordo com as energias deste planeta. E isso explica o fato de que nós, ao desencarnarmos, somos a mesma coisa que éramos aqui na Terra. Conservamos os nossos traços morais, as nossas emoções, as nossas ranhetices, a torcida para o Corinthians, a gordura no abdômen, e vamos estar do mesmo jeito lá do outro lado, né? Por conta desse arquivo que é o perispírito e que guarda todas essas impressões que nós carregamos. Pois bem, quando o espírito tira da atmosfera fluídica os fluidos espirituais e condensa isso no seu corpo perispiritual, esses fluidos se transformam em fluidos perispirituais, que nos permitem identificar a individualidade de cada espírito. Se assim não fosse, nós não conseguiríamos distinguir. Os médiuns propriamente ditos, os médiuns ostensivos, eles usam muito isso. Porque à medida em que o guia se aproxima, o guia da encarnação, o guia da mediunidade, ou um espírito que sofre, ou um outro espírito que vem dar uma comunicação, o médium consegue distinguir pelo fluido perispiritual a vibração que cada espírito, na sua individualidade, demonstra no ambiente em que ele está. E é assim que os fluidos absorvidos e assimilados pelo perispírito ficam individualizados, pois adquirem características que os distinguem entre todos os outros fluidos, são chamados fluidos perispíriticos. Então, a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa ela tem o ar, a personalidade dela, a vibração dela. Tem pessoas que a gente olha, tem uma vibração mais contida, são mais tristonhas. A gente sabe qual é o ar daquela pessoa, né? Vamos chamar de ar aqui para a gente identificar, uma linguagem bem simples. Quando os espíritos se aproximam também, nós temos essa identificação. Eles são comandados pela mente do espírito. E os fluidos
perispirituais, eles vão circular pelo corpo fluídico da mesma forma que o sangue circula no nosso corpo físico, levando a alimentação para esse corpo. Nosso sangue, ele tem um movimento, ele leva oxigênio para a célula e recolhe das células as impurezas, né? Os rins filtram essas impurezas e isso sai em forma de urina depois. No perispírito, eu não sei dizer aqui se esse perispírito faz xixi ou não, né? Não sei dizer. Mas de alguma forma isso deve ser eliminado dele. Porque os fluidos perispirituais alimentam esse corpo fluídico, né? E à medida em que ele vai se alimentando disso, obviamente nós temos que ter uma troca de energia aí, né? Talvez seja algo para a ciência espírita investigar mais a fundo. O fluido perispiritual não tem a mesma qualidade e intensidade em todas as pessoas, da mesma forma que o fluido vital não tem, né? Nós vemos pessoas com mais energia na vida, outras com menos energia. O fluido perispiritual é assim também, porque depende muito da mente e do espírito, depende muito do grau de evolução desse espírito, né? Espíritos mais vibrantes, espíritos que enxergam a vida já fora das querelas do dia a dia, eles tendem a ter uma vibração maior, né, mais enérgica e uma concentração de fluidos mais interessantes, né, mais intensos. Outros, nem tanto. Os fluidos perispirituais, eles se irradiam constantemente do perispírito e nenhum corpo lhe serve de obstáculo. Somente a vontade lhe pode ampliar ou limitar a ação. Ou seja, nós podemos expandir e nós podemos regredir o nosso perispírito. A gente sente isso, né? Quando nós estamos num estado de concentração, dá a impressão que a gente está crescendo, inchando, né? A gente sente muito isso. O perispírito também faz isso. Nenhum obstáculo material pode impedir a sua atuação. E é aí que vem aquela velha história, espírito atravessa a parede, né? Olha, essa é a parede. Se eu for encarnado daqui para lá, não atravesso, mas o perispírito atravessa. Porque ele é sutil, não está preso na matéria como nós estamos. Então, ele tem uma ação ilimitada. E o espírito age sobre esses fluidos. Age sobre os fluidos perispirituais, e é aí que começa a mágica do passe. É aí que a gente começa a entender onde existe uma ligação de toda essa teoria com aquilo que a gente pratica no dia a dia no centro espírita. Nós vamos entender como é que isso se dá. Os fluidos são neutros. Eles não são bons nem ruins. Eles não possuem uma qualidade específica, né? Uma qualidade que os distingue de todas as outras coisas. São neutros, são fluidos. Estão ali, né, no nosso universo. De modo que eles vão adquirir as suas qualidades do meio onde eles são elaborados, do ambiente e de quem os elabora. E é aí que começa a fazer sentido a conduta do médium passista no seu dia a dia. Lembram-se que eu disse? Os espíritos desencarnados manipulam e nós também encarnados podemos manipular. É aqui que vai fazer a diferença, né? Os espíritos encarnados ou não, eles vão agir sobre o fluido com o pensamento e com a vontade. Pensamento e vontade. E não manipulando como num laboratório químico. Lá no laboratório químico, a gente pega lá uma molécula, um fluido aqui, uma coisa ali, a gente cria um produto. No plano espiritual, isso acontece de uma outra forma, só que a gente não tem a matéria, lembra? A gente só tem os fluidos, que são neutros. E nós vamos dirigir esses fluidos de acordo com o nosso pensamento e de acordo com a nossa vontade. Nós somos mais livres para fazer isso. Encarnados também, né? Nós podemos emitir pensamentos com uma determinada vontade para manipular tudo isso. De modo que nós vamos fazer isso de forma mais ou menos consciente. E é aí que mora a explicação do que a gente vê lá em nosso lar. Então nosso lar é uma terra em cima da terra. Uma camada de matéria aqui em cima que a gente não vê. Mais ou menos. Eles criam isso de forma inconsciente. Aquilo ali está plasmado de forma inconsciente, porque faz parte da experiência dos espíritos. Então, nós também criamos coisas de forma inconsciente. Quando nós cultivamos, às vezes sem querer, pensamentos bons ou pensamentos ruins.
o nosso estado de espírito, o nosso estado de ânimo, vai fazer com que a gente crie coisas mais ou menos conscientes. Por isso que é importante vigiar, por isso que é importante orar, porque nós estamos o tempo todo dirigindo, pelo nosso pensamento, os fluidos. Né? E o espírito, especialmente, desencarnado, ele pensa numa coisa e ele consegue fluidificar aquilo, numa espécie de materialização, digamos assim. Os espíritos, eles imprimem direção aos fluidos, eles conseguem aglomerar, juntar fluidos, eles conseguem dispersar fluidos, combinar fluidos, para que eles tenham características especiais. Eles vão formar conjuntos com uma determinada aparência, com uma determinada cor. E aí eles conseguem modificar. Isso explica, por exemplo, os fenômenos que alguns médiuns experimentam, vendo as cores de um ambiente, tendo a impressão do perfume de um ambiente, né, numa determinada situação, e mudam as propriedades do fluido, que a gente vai ver logo mais, né? Que propriedades são essas? Tudo pelo pensamento e pela vontade, sem nenhuma necessidade de utilização de instrumentos de qualquer ordem que seja, né? Os únicos instrumentos são pensamento e vontade. Os fluidos, eles vão se impregnar das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar e se modificam pela pureza ou impureza dos sentimentos. Por isso que eu falei, vigiar e orar. Se nós queremos produzir fluidos bons, nós temos que ter pensamentos bons, condutas positivas, uma postura positiva diante da vida. Senão, nós vamos produzir só fluidos ruins. E os fluidos ruins podem adoecer as pessoas. Da mesma forma que os fluidos bons curam os doentes, num passe de cura, por exemplo, os fluidos ruins adoecem. E é aí que mora a chave do negócio. Quem produz esses fluidos? Nós. A nossa inteligência, o nosso pensamento. Né? Primeira mudança que nós temos que ter é uma mudança de pensamento. Pensar coisas positivas, olhar a vida de modo positivo, apesar das adversidades. A doutrina espírita contribui muito para isso. Muito. Nós todos temos acompanhado a tragédia que nós tivemos há 8, 9 dias ali em Brumadinho. Lamentável. Lamentável. O sofrimento daquelas pessoas é de partir o nosso coração. Nos dá vontade de sair aqui de Limeira e lá ajudar de alguma forma. Mas temos as nossas limitações. A doutrina espírita nos explica tragédias como essa. Ela não tira a dor, mas ela consola. E nós temos o privilégio de estudarmos a doutrina espírita. E se temos o privilégio de estudar a doutrina espírita, temos a obrigação de olhar a vida com verdadeiros olhos de espírita. Entender, compreender e seguir em frente. Imagine se aquelas pessoas que estão ali sofrendo tivessem o conhecimento que nós temos da doutrina. É fato que não amenizaria a dor, né? É fato que não desculparia os crimes ambientais que aconteceram, mas haveria uma outra postura de compreensão, né? E isso parte de cada um, da experiência íntima de cada um com a espiritualidade. De modo que esses fluidos serão bons ou maus, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas ações, com o modo de vida que nós cultivamos, com a impureza dos nossos, com a pureza ou a impureza dos nossos sentimentos, né? Sempre nós somos a fonte de modificação desses fluidos. E o quanto dura, né, a qualidade desses elementos? Vai depender de algumas coisas, existem algumas variantes aí. A primeira delas é o impulso inicial que o pensamento dá. O impulso inicial. Nós vemos no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, André Luiz, correto? André Luiz? Acho que sim. Sim, André Luiz. No livro Ação e Reação, existe um momento em que André Luiz está nas regiões infernais, né? Ele vai fazer uma excursão ali, e uma mãe encontra um filho, um espírito sofredor, né? Está lá na câmara de recuperação daquela região, e ela faz uma prece. E ela faz uma prece tão intensa, dirige o seu pensamento com tanta vontade, que a cena que é retratada naquele livro é linda. Uma luz desce, quebra, dissolve
os miasmas que aquele espírito carregava, um espírito muito machucado, com uma deformidade muito grande, e ajuda aquele espírito a despertar. Uma prece de uma mãe. Olha que coisa linda que André Luiz coloca para a gente. Ela faz aquilo com tanto fervor, com tanta intensidade, que ela consegue tirar o espírito que estava sofrendo, o espírito que estava ali, cheio de miasmas, cheio de feridas e coisas assim. Ela consegue tirar com o pensamento dela, a espiritualidade intercede e consegue modificar aquele cenário. Então, a qualidade, o efeito, a durabilidade vai depender do impulso inicial do nosso pensamento. Qual é a vontade que a gente aplica para uma determinada coisa? Da sustentação e do direcionamento que a vontade dá. Não adianta nada a gente ter bons pensamentos, boas vontades e a gente vibrar difusamente. As casas que fazem exercício de vibração, elas conduzem a vibração. Olha, agora vamos vibrar para os doentes, vamos vibrar para o asilo, vamos vibrar para as vítimas de Brumadinho, né? Vamos vibrar pela nossa casa. E isso é necessário para a gente formar como que um feixe de varas. Se nós pegarmos uma varinha, ele quebra. Se nós pegarmos um feixe de vara e tentarmos quebrar, dificilmente ele vai se quebrar. A mesma coisa é o direcionamento dos fluidos, né? Quando nós vibramos em conjunto, nós somos varinhas. Se cada um vai para um lado, a espiritualidade não consegue trabalhar com esses fluidos, né? Não consegue direcionar. Por isso que um dirigente de casa espírita conduz uma vibração, né? Conduz uma meditação nesse sentido. E também vão depender da resistência que eles encontram no caminho. E essa resistência não é a resistência da matéria, é a resistência do pensamento e da vontade de quem nós enviamos uma vibração. Imaginem que um espírito endurecido não quer dar o braço a torcer, não quer entender a sua situação e resiste. E por mais amor e vontade que a gente coloque ali, até quebrar aquele status, até romper aquela barreira, né, isso demora um pouco. Então, tem essas resistências também dos espíritos que não estão preparados. Os fluidos perispirituais guardam muito a impressão das qualidades, boas ou más, do próprio espírito, porque o perispírito recebe direta e permanentemente a ação do pensamento. Então nós teremos isso como um arquivo, né? Quanto mais coisas boas a gente pensar, quanto mais coisas boas a gente produzir na nossa mente, mais o nosso perispírito vai guardar. E mais isso vai ficar na nossa memória perispiritual. De modo que quanto mais coisas negativas nós fizermos também, essas impressões serão acumuladas. Os espíritos maus, evidentemente, vão produzir maus fluidos espirituais. Porque são maus. Porque ainda não compreenderam a necessidade de pensar no bem, no amor ao próximo, nas lições que Jesus nos deixou, né? Então eles vão produzir aquelas coisas grosseiras, fluidos grosseiros. Já os espíritos bons produzirão bons fluidos, com os quais a espiritualidade vai trabalhar, para ajudar os doentes, os necessitados, a nós mesmos, né? Quando nós afastamos os maus espíritos que viciam os fluidos de alguém, né, ou de algum lugar, os fluidos eles podem se depurar novamente. E aqui a gente vê uma prova da bondade de Deus. Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe, né? Diz aquele velho ditado. Mas Deus é tão justo e tão bom que Ele permite que a gente elimine os fluidos negativos, os fluidos ruins de um ambiente, através de um pensamento positivo, de uma vibração positiva, da emanação de fluidos positivos, né? E aí a gente consegue reequilibrar. Olha que coisa interessante. Por isso, vigiar e orar é tão necessário na nossa vida. Os maus espíritos, se eles não se modificam para melhor, eles vão continuar com seus maus fluidos onde quer que eles se encontrem. Então nós podemos afastar o mau espírito, né? Lá em casa tem um obsessor. A gente começa a pensar positivamente, o espírito ele se afasta, mas ele vai carregar consigo os seus fluidos negativos, porque a fonte está dentro dele, unicamente dentro dele, do pensamento, da ação, da vontade dele, né? E não é externa. Então, os fluidos também não têm denominações particulares. Existe um
uma denominação específica, né? E a gente consegue designar pelas propriedades que eles aparecem. Então, nós temos, por exemplo, no aspecto moral, né, eles vão trazer o cunho dos sentimentos, um fluido de amor, um fluido de ódio, né, fluido de rancor. Esses sentimentos eles trazem para a gente algumas denominações. No aspecto físico, por assim dizer, físico-espiritual, eles vão trazer o cunho das propriedades. Podem ser fluidos excitantes, podem ser calmantes, podem ser fluidos tóxicos. De que modo que a gente entende isso? Se nós estamos em um ambiente, vamos pensar aí em um boteco qualquer. Sabe esses botecos pesados, onde as pessoas se entregam ao vício da bebida, ao vício das drogas, né? Nós temos fluidos tóxicos ali. Não só pela questão da materialidade, mas porque um ambiente assim atrai os espíritos que precisam desse tipo de fluido para guardar essas impressões. Da mesma forma, como quando nós vamos a um lugar de padrão elevado de vibração, onde a gente fala sobre o Evangelho, uma casa espírita, por exemplo, os fluidos eles são calmantes, eles são fluidos que nos refazem, né? A gente pode chegar, o dia pode ter sido terrível, a gente pode ter brigado com o chefe, né? Brigou com a sogra, mas aí a gente vai lá na casa espírita e a gente relaxa, a gente acalma, né? São os fluidos calmantes. Isso é interessante quando nós estamos passando por um processo de desenvolvimento mediúnico. E se a casa espírita é séria e tem uma conduta séria desse processo, uma metodologia séria, nós vamos trabalhar com a percepção desses fluidos. O dirigente espiritual daquela formação, ele vai colocar para a gente fluidos intensos, para que a gente perceba a vibração fluídica dali. E aí ele vai colocar para a gente também fluidos calmantes, para que a gente aprenda a distinguir, né? Isso se chama educação mediúnica. Pois bem, os fluidos semelhantes eles se combinam e eles se unem e ganham às vezes novas propriedades. De modo que isso explica, por exemplo, as regiões angelicais, vamos dizer assim, e também as regiões infernais, vamos dizer assim, né? Existe fisicamente o céu? Existe fisicamente o inferno? A literatura espírita explica que não. Que a aglomeração dos espíritos numa determinada faixa vibratória é que cria aquele ambiente. Esses fluidos eles vão se somando, eles vão se combinando. Da mesma forma que se combinam para coisas boas, também se combinam para coisas ruins. E é aí que nós explicamos os infernos, por assim dizer, né? Os fluidos diferentes, eles poderão se combinar ou não, dependendo das suas características. E os positivos sempre vão predominar sobre os negativos. Olha a bondade de Deus aí, né? A lei de Deus é perfeita e imutável. Deus é infinitamente justo e bom. E permite que os fluidos positivos se sobressaiam aos negativos, né? Ainda bem. Como o perispírito também é de natureza fluídica, pode, por meio da sua expansão, da sua irradiação, assimilar os fluidos tão facilmente como uma esponja se embebe de líquido, desde que haja entre eles a possibilidade de comunicação ou dependência. Então, o perispírito também assimila fluidos. Antigamente, né, há muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, mas algum tempo atrás, época em que Chico Xavier começou a desenvolver a sua mediunidade, havia sessões de materialização. E nessas sessões de materialização, havia doação de ectoplasma para que o espírito se materializasse. O ambiente tinha que ser muito bem preparado, né? Por quê? O ectoplasma é um fluido perispiritual, que tem uma simbiose biológica também. Se o ambiente estivesse impregnado de pensamentos negativos, ao retomar esses fluidos, o médium poderia também se impregnar desses fluidos negativos, dessas impressões negativas, porque os fluidos perispirituais são como uma esponja. E isso explica também a nossa mudança de ânimo quando nós estamos num lugar que vibra coisas boas, uma casa espírita, quando nós estamos num lugar que tem uma vibração de coisas negativas, né? A gente sente aquele incômodo, né? Então, é assim que nós explicamos isso. E é assim que o espírito, encarnado ou não, assimila os fluidos exteriores, né? A gente guarda essas impressões de um outro espírito, de um ambiente. No encarnado,
Os fluidos produzidos ou assimilados, além de agirem sobre o perispírito, influem no corpo físico, por quem está em contato molecular com o perispírito. Influem no corpo físico, né? Isso é muito interessante. A maioria da causa das nossas doenças vem de influências espirituais, porque nós assimilamos de forma mais ou menos consciente, né? Isso vai trazendo as impressões para o corpo físico. Se os fluidos forem bons, o corpo recebe uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa, é prejudicial. Se forem permanentes e enérgicos, os fluidos maus poderão determinar desordens físicas. É a causa de uma boa parte das moléstias, né? Os bons, ao contrário, beneficiam e ajudam a curar aí os enfermos. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Somos uma esponja, em outras palavras. E aí nós vamos absorver as coisas que as energias, né, fluídicas dos ambientes em que nós frequentamos. Algumas conclusões desta parte para a gente fixar alguns conceitos, né? Nós exercemos influência sobre os fluidos, né? Uma influência que vai ser boa, que vai ser má, conforme o tipo dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, podendo ser dirigida pela vontade. É assim que espíritos e seres encarnados exercem a influência sobre os fluidos. Nós vamos atingir, em primeiro lugar, os fluidos do nosso próprio perispírito. Então, se eu penso coisas boas, o meu perispírito vai se impregnar de coisas boas. Se eu penso coisas ruins, o meu perispírito vai se impregnar de coisas ruins. E uma vez que eu penso coisas ruins, isso vai refletir no meu corpo, porque o meu perispírito está intimamente ligado pelas moléculas do corpo. O nosso fluido, ele vai se irradiar para outros seres e ambientes ao nosso redor, que a gente expande, né? Nós estamos em constante vibração, impregnando aí de fluidos outras coisas. Nós vamos receber fluidos do ambiente ou de outras pessoas que podem nos beneficiar ou podem nos prejudicar, conforme sejam bons ou maus. E conforme a gente ofereça ou não a possibilidade de combinação. Nem sempre que eu estiver em um lugar cuja vibração é negativa, eu serei atingido. O pensamento e a vontade determinam tudo. Tudo, né? Não é porque eu estou lá em um lugar em que há desespero, em que há doença, ou que é um ambiente tóxico, que eu vou me deixar influenciar por aquilo. Senão a gente não teria os trabalhos de caridade em loco, né? Pessoas que saem para visitar dependentes químicos, que moram na rua, cujo ambiente ali já tem uma vibração bastante pesada, negativa, né? Todos nós voltaríamos intoxicados desse trabalho. Não, né? Pensamento e vontade é que vão dizer se nós seremos atingidos ou não. Por isso que nós devemos conduzir os nossos pensamentos, né? Evitar desgastes, perdas ou transformações prejudiciais nos nossos fluidos, restaurar e repor os fluidos prejudicados ou desgastados. Como é que nós fazemos isso? Pela alimentação, né? Alimentação de coisas saudáveis, ingerir coisas saudáveis. Isso tudo ajuda a gente a repor essa energia que a gente desgasta. Como é que nós podemos fazer isso também? Pela prece, né? Prece é um mecanismo muito eficiente para isso. Meditar, cultivar bons pensamentos, ter leituras salutares, assistir filmes salutares, né? Não basta assistir só Vikings na Netflix, tem que assistir coisas boas também, certo? Elevar o pensamento, praticar boas ações, cultivar bons sentimentos, né? Buscar os ambientes bons, moralizados, né? Se a gente precisa entrar num ambiente malsão, que é um ambiente carregado, difícil de se lidar, a gente precisa fazer uma prece antes, nos prepararmos, nos blindarmos, né? Esse blindar é por meio da prece que a gente faz. E a gente entra, fica o tempo necessário e a gente sai conforme a nossa necessidade. Não precisamos ter receio de más influências, né? Fluídicas, porque o nosso próprio perispírito é uma fonte permanente de fluidos que nós podemos expor. Então, se eu quero afastar esses fluidos maléficos, né, negativos, é só eu vibrar coisas positivas, né? Pela prece a gente vai conseguindo chegar lá.
Os espíritos realmente bons, encarnados ou não têm nada a temer em relação à influência dos maus espíritos. Se nós somos bons, nós temos do nosso lado espíritos tão bons quanto, que nos guiam, que nos intuem, que nos protegem e afastam naturalmente os maus espíritos de nós. Tudo bem? Quando nós podemos, nós devemos ajudar as outras pessoas a manterem o seu equilíbrio fluídico, transmitindo os bons fluidos, né? Quando possível e quando necessário. O passe é uma espécie de transmissão de fluido, como nós veremos adiante. E orientando essas pessoas para que elas produzam, né? Olha, muda o seu pensamento, enxerga por outro ângulo, né? Dá um livro dos Espíritos para a criatura ler, dá um evangelho segundo o Espiritismo, né? Façamos a nossa parte de orientar também para que elas mudem o seu padrão de vibração. Tudo bem até aqui? Eu aceito. Eu acho que tem aqui. Eu bebo aqui. Está geladinho. Esta foi uma parte mais teórica, né? Por que ela é importante? Porque ela alicerça a prática do passe. Se nós não entendermos de fluido, e aí eu deixo a dica, leiam o capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec. O capítulo 14 do livro A Gênese, ele é formidável para entender tudo isso que eu falei. Ele vai muito além disso que eu falei. Tem ali toda a descrição da questão da manipulação dos fluidos e tudo mais. Obrigado, muito obrigado. Tem também, vamos repor os fluidos, né? Há também o Laboratório do Mundo Invisível, se não me engano, no Livro dos Médiuns, alguém me corrija se eu estiver errado, Livro dos Médiuns, né? A lição que se chama Laboratório do Mundo Invisível, que trata dessas questões dos fluidos, da questão dos mundos, enfim, né? O Céu e o Inferno também trata disso. Aliás, toda a obra de Kardec trata disso, né? Mas especificamente, capítulo 14 da Gênese, recomendo a leitura para aprofundar o olhar acerca disso. Vamos lá, vamos falar do passe então. A gente já tem aí os alicerces para a gente entender como é que o passe funciona, né? Vamos falar dele. O que é o passe? Passe é uma transfusão de fluidos de uma pessoa para outra. Olha que coisa simples, né? Uma transfusão de fluido de uma pessoa para outra. De fluidos perispirituais, tá? Quando a gente doa sangue, a gente doa fluido, mas doar sangue não é um passe. A gente está transferindo fluido, mas isso não é passe. Passe, ele é perispiritual. Pois bem, uma transfusão de energias fisiopsíquicas, segundo Emmanuel, no livro O Passe. Aliás, no item O Passe do livro Segue-me, né? Ele vai beneficiar quem recebe, porque ele oferece um novo contingente de fluidos bons e modifica para melhor os fluidos já existentes. Ele vai limpar, ele vai fortalecer, né? O passe é sempre uma coisa positiva. Nós estamos doando coisas positivas para alguém que precisa, para alguém que está em estado debilitado de saúde, debilidade psíquica, debilidade física, né? Ou mesmo espiritual. Então ele é uma energização, digamos assim. Emmanuel considera equilibrante ideal da mente apoio eficaz de todos os tratamentos e compara a sua ação à do antibiótico e da asepsia, que servem ao corpo, frustrando a instalação de doenças. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muita gente, né, as pessoas às vezes mais simples, com menos instrução, pensam que um passe às vezes resolve para curar uma doença. Não, ele é um apoio eficaz a todos os tratamentos. Existem doenças do corpo, existem doenças da alma. E às vezes, para curar o corpo, nós precisamos dos recursos físicos, né? Os recursos espirituais não bastam, eles ajudam, certo? Então temos que estar muito atentos a isso. De modo que ele serve como um antibiótico e uma asepsia, ou seja, ele faz uma limpeza no nosso campo fluídico, no nosso campo perispiritual. De modo que as doenças da alma, elas encontram menos, ou melhor, elas encontram mais resistência para se desenvolverem, né? Porque cultivamos essa energia positiva. Como é que funciona o mecanismo, né? Nós vamos falar do mecanismo da operação do passe.
constantemente, o tempo todo, inclusive agora, nós estamos irradiando e recebendo fluidos no meio em que nós habitamos e dos seres, encarnados ou não, com quem nós convivemos, numa transmissão natural e automática, né? Um exemplo disso, como eu falei, a gente chega na casa espírita depois de um dia difícil e a gente se sente bem. Por quê? Porque nós absorvemos aquela energia positiva, aqueles fluidos benéficos, salutares. Então, o tempo todo nós estamos trocando. Isso é inconsciente, né? Da mesma forma com que nós deixamos, às vezes, nos dominar pela energia colérica de alguns irmãos, pela energia tristonha, positivamente isso também acontece. Isso é automático. No passe também, porém, a transfusão é feita com uma intenção e um propósito. Então, nós temos um objetivo específico durante o passe. Não é simplesmente fazer a transfusão de energia, né? Quem aplica, atua deliberadamente, ou seja, está fazendo de propósito. Tem um objetivo. Esse objetivo é bom. Esse objetivo é servir ao irmão que está ali recebendo o passe, né? Para que a gente tenha um alcance dos resultados do passe, o que é necessário, né? Primeiro de tudo, que o passista use o pensamento e a vontade. Expliquei que os fluidos são manipulados pelo pensamento e vontade. Se o passista não tiver total concentração naquilo que ele está fazendo, não emitir todo o sentimento bom que há no seu coração, naquele momento, o passe não funciona. Então, pensamento e vontade, eles são necessários para que o passista ele possa captar os fluidos que estão no ambiente, né, da câmara de passes, por exemplo, e direcionar, emitindo esses fluidos de modo a fazer com que eles convirjam para o benefício do assistido, né? Precisa sempre pensar nisso, né? Precisamos sempre ter isso em mente. É necessário que haja um clima de confiança entre o socorrista e o necessitado, a fim de formar um elo de força entre eles, pelo qual verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Existe também a questão do merecimento, né? Da necessidade, do mérito. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos vibrar tudo o que é de bom dentro de nós em prol daquele nosso irmão. Se ele merece ou não, não nos cabe julgar. Não é da nossa conta, né? Nós precisamos, sim, auxiliar. A espiritualidade, a justiça divina é que vai decidir se os efeitos serão mais ou menos positivos, se haverá algum efeito especificamente para aquele que está sendo socorrido. Sempre numa postura de caridade, sempre numa postura de humildade, né? Sempre numa postura de entrega da nossa parte para com aqueles que necessitam. É necessário também que o paciente esteja receptivo para sua mente aderir à ideia de trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a todas as células do corpo físico. Então, irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo e pelas várias funções do sangue, o reterá na própria constituição fisiopsicossomática. Ou seja, vai ter um efeito físico, né? Se ele estiver receptivo. Tem que estar receptivo. Às vezes não está, né? E aí não faz efeito. A gente pode aplicar o passe. Se a pessoa não se colocar numa posição de receber aquela energia e de absorver aquilo, não vai ter muito efeito, né? Não faz muito sentido. No passe também podem ser utilizados, pelos encarnados ou não, os fluidos da própria natureza, retirados do meio ambiente. E aqui existem coisas muito interessantes. No próprio nosso lar, existe um episódio em que, já no episódio final, André Luiz precisa fluidificar uma água e ele retira da natureza, os espíritos retiram das árvores, das plantas, os fluidos necessários para compor um remédio, por assim dizer, para fazer benefício a outra pessoa. Isso é fantástico, né? Então, às vezes, os próprios espíritos eles retiram da natureza esses fluidos para fazer bem para a gente, né? Retira do meio ambiente. Existem alguns tipos de passe. A gente vai dar uma olhadinha em como é que eles funcionam dentro desse mecanismo, né? E essa visão aqui, ela é muito bacana, porque mostra para a gente o concurso dos espíritos, né? Aqui, do perispírito, junto com o médium passista, auxiliando aí no atendimento de alguém que necessita, né? Então, nós sempre estamos amparados para isso. Vamos dar uma olhada como é que funciona esse tipo de passe agora.
O passe magnético é quando nós temos um passe apenas ministrado pelo próprio passista, né? Usa o magnetismo natural, o magnetismo humano. Então, direcionamos todos os nossos fluidos perispirituais, os nossos fluidos biopsicossomáticos, vamos dizer assim, em direção a uma pessoa, sem o concurso da espiritualidade, né? Somos só nós e o assistido, ali fazendo essa transfusão de energia. Às vezes o passe é espiritual, dado por um espírito, né? E aí é que é interessante, o espírito com seu próprio fluido, ele consegue nos magnetizar, ele consegue fazer com que a gente tenha uma recomposição de energia sem a necessidade de um médium, né? Como é que nós podemos nos beneficiar disso? Por meio da sintonia dos pensamentos, né, dos nossos méritos, das nossas necessidades, e também quando nós nos colocamos a orar. Quando nós estamos naqueles momentos de angústia, de desespero, nós oramos aos bons espíritos para que eles se façam presentes, né, e nos ajudem aí com o seu magnetismo espiritual. Essa postura de oração, esse pedido de socorro, ele é muito válido. Quando feito com sinceridade, quando feito com humildade, nós conseguimos aí receber essa ajuda do plano maior, tá? Basta orar para receber um passe espiritual. E às vezes nós temos o passe humano ou espiritual, quando os espíritos combinam o seu fluido com os do passistas, dando-lhes características especiais, que é o que nós vimos lá na imagem, né? Geralmente acontece na câmara de passe. A gente tem os médiums, né, os médiums passistas, eles entram lá e os espíritos estão todos ali trabalhando junto, manipulando os fluidos, auxiliando. O fluido humano, ele está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais dos encarnados. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. O Ivan vai falar disso na segunda parte, né? Mas aqui dá para a gente pensar alguma coisa, essa questão de como o médium ele pode auxiliar ou ele pode atrapalhar na hora da aplicação do passe. E isso é de extrema importância, mas de uma importância tamanha, e prestem muita atenção nas recomendações que o Ivan vai deixar para a gente na segunda parte, porque é isso que vai dar também a eficiência ou a ineficiência do passe, tá? O concurso dos espíritos poderá ser espontâneo ou provocado pelo passista com uma prece, ou simplesmente num propósito que equivale ao apelo. Essa assistência espiritual é sempre desejável. Então, na câmara de passe, né, é muito legal que a gente tenha o concurso dos bons espíritos. Nós solicitamos por meio da prece, por meio das nossas boas intenções, eles nos atendem. E ainda há um quarto tipo de passe, que é o chamado passe mediúnico, quando os espíritos atuam por meio do médium. O fluido dos bons espíritos passando através do encarnado pode alterar-se um pouco. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. Isso vai ser assunto da segunda parte, tá? Como é que nós podemos nos depurar física e moralmente para que a gente consiga um bom resultado. Haverá ocasiões em que seja bom e mesmo necessário o passista atuar inteiramente mediunizado. Que ocasiões são essas? Às vezes em trabalhos de desobsessão, às vezes em reuniões mediúnicas específicas para atender uma determinada pessoa com processos de obsessão bastante arraigado, bastante grave, tá? Onde não é recomendado, na câmara de passes. Na câmara de passe não se dá passe mediunizado. E a gente vai entender por quê, né? Por quê? Nem sempre o assistido está preparado para presenciar manifestações mediúnicas e poderá se impressionar mal. Então imagine uma pessoa que vem pela primeira vez à nossa casa e decide tomar um passe e de repente o médium passista, né, incorpora, vamos dizer assim, né, está ali envolvido pelo espírito e dá um passe mediunizado. Obviamente, se é um médium educado, com a mediunidade educada, terá lá os seus cuidados. No entanto, a pessoa que está ali pela primeira vez e que desconhece a doutrina espírita ou desconhece a prática do passe, pode ficar impressionada e pode entender que aquilo não é legal para ela, né? Nós não sabemos qual é o estado de ânimo que as pessoas chegam até nós.
por isso que nós recomendamos que não se dá passe mediunizado na câmara de passe. Pode causar uma diferenciação entre os passistas, que é uma situação indesejável, é desnecessária e prejudicial. Eu vou tomar passe só com o Ivan, porque quando eu vou tomar passe com o Ivan está lá recebendo. Né? Eu não quero com o outro não, porque o outro, coitado, né? Nem médium é. Então tem esse folclore, né? Que o médium bom é aquele que dá passe mediunizado. Não. Então a gente não dá passe mediunizado para não criar esse tipo de situação, né? Um bom médium, ele controla a sua mediunidade, ele sabe a hora de dar passividade, sabe o local, sabe o momento exato, que é na mesa mediúnica, numa reunião específica, né? Quem desenvolveu bem a mediunidade entende disso. Pode-se estabelecer diálogo entre o espírito e o assistido, né? E isso não é desejável, porque a gente não tem ninguém ali para mediar esse diálogo, nem é o momento de dialogar, né? Não é a hora de dialogar. Então, se a gente não tem um dirigente, o diálogo ele pode ficar perdido, o assistido pode ter sugestões do espírito, além do fato de que o espírito que está se comunicando, ele pode ser um bom espírito, com muito boas intenções para manipulação dos fluidos, para cura, mas não necessariamente é um espírito de instrução, não é necessariamente um espírito de esclarecimento. E aqui cabe uma observação quando a gente lê lá o livro dos Espíritos. A organização da espiritualidade ela é muito específica, muito. Nós temos equipes para cada coisa na espiritualidade. Temos uma equipe para higienizar o ambiente fluídico. Temos uma equipe para trabalhar numa sessão mediúnica, num momento de passes. Então, cada um no seu quadrado. O espírito que vem para energizar nem sempre é o espírito que tem condições de comunicar, né? Ele está numa outra tarefa, num outro momento, certo? Então, por isso não deve haver diálogo. Além do fato de que o assistente ele pode se mal acostumar e querer sempre a orientação verbal desses espíritos, né? E como a gente sabe, nem sempre os espíritos estão disponíveis. Às vezes ele vem na terça e não consegue vir na quinta, que tem outro compromisso lá no plano maior. Então, nem sempre está disponível para dialogar. Por isso que a gente não dá passe mediunizado. Tá? Isso é muito importante. Na sala de passes, na câmara de passes, é muito natural que nós sintamos, né, os médios sintam a vibração fluídica, sinta e perceba os espíritos, mas não se envolva, não se deixe envolver. Controle a passividade mediúnica, a fim de que nós tenhamos o melhor resultado possível do trabalho que nós nos propomos. Tá? Algumas conclusões disso que falamos. O passe não é o momento adequado para as manifestações mediúnicas. Quem é médium, além de passistas, tem as reuniões apropriadas para dar passividade aos espíritos comunicantes, né? Então temos os momentos adequados para isso. E a gente vai tomar café agora. Olha que beleza, né? Quentinho. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Né? Essa foi a parte teórica. Essa foi a parte que a gente entendeu o mecanismo, como é que o passe funciona. Agora nós vamos ver, na segunda parte, de fato, quais são as orientações práticas para que o passe se efetive, né? Para que a gente tenha essas orientações e saiba como agir, é necessário ter todo esse conhecimento. Não é só colocar as mãos, tem que saber como é que funciona o mecanismo todo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela caridade de me ouvir, né? E daqui a pouco a gente volta com o Ivan falando da parte prática para a gente. Vamos lá.